Você já ouviu alguém dizer, eu tenho fé, mas eu não preciso de religião? Ou talvez você já tenha até pensado nessa mesma afirmação. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas buscam a espiritualidade, mas cada vez mais se afastam das instituições religiosas. Por que isso acontece? Será que de fato a religião aprisiona? E ainda mais, é possível viver uma fé saudável sem pertencer a nenhuma tradição religiosa? Hoje, aqui no Intellectus Fidei, nós vamos refletir sobre fé, espiritualidade e religião. E a pergunta central que nos guia aqui hoje é justamente essa. A religião, ela adoece ou ela liberta? Eu sou o Padre Robson Cacheta, sacerdote e professor de filosofia. Te convido a pensar comigo, sem pressa, com profundidade e com serenidade, a respeito desse tema. Então, inicialmente, nós vemos uma crise na religião. Por que tantas pessoas dizem hoje, sou espiritual, mas não sou religioso? Nós vivemos em um tempo de desconfiança das instituições. Muitos veem a religião como poder, moralismo, hipocrisia. E de fato, existem sim feridas históricas reais, deixadas pela má vivência da fé por parte de alguns religiosos. Mas esse afastamento não significa a ausência de busca, significa que o ser humano ainda procura o sentido. Só que não quer mais encontrar esse sentido em estruturas rígidas. A filósofa Hannah Arendt dizia que a crise ocorre quando o antigo já morreu e o novo ainda não nasceu. Talvez seja justamente esse tempo religioso em que nós estamos vivendo agora. Mas a pergunta é, será que a religião então perdeu completamente o seu sentido? Ou apenas ela precisa ser purificada? O que realmente significa ser espiritual? Ser espiritual não é viver entre as nuvens, nem buscar experiências místicas, passageiras. Eu diria que é abrir-se ao mistério. Perceber que a vida não cabe só no visível. E claro, isso desde os antigos filósofos, nós já percebemos que o ser humano é descrito como um ser que busca a transcendência. Platão já falava da alma com um olhar voltado ao eterno. Santo Agostinho dizia, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. A espiritualidade é essa inquietude que nos move, que nos incomoda e nos faz buscar o absoluto, é a nossa sede por ele. Mas quando ela é vivida sem referência, ela pode se tornar só um produto da nossa subjetividade. O pensador Mircea Eliade dizia que o homem é, por natureza, homo religiosus. O que significa isso? Um ser que busca sentido no transcendente. A espiritualidade é o início dessa busca, mas toda busca ela precisa de um caminho. Não há como percorrer sem que haja esse direcionamento. Então, se a religião não fosse o oposto da espiritualidade, mas a sua forma concreta? A gente sabe que a palavra religião vem do latim religare, que significa reconectar, unir. Então, poderíamos dizer que é unir novamente o humano ao divino. E aqui nós já entendemos que a religião não é o contrário da espiritualidade. Muito mais que isso, ela é a sua linguagem, o seu corpo, o seu modo de permanecer. A fé precisa de gestos, de palavras, de símbolos, porque o ser humano precisa de corpo para amar. O teólogo Karl Rahner, um dos maiores pensadores do século XX, pensador católico, dizia que o ser humano é, por natureza, um ouvinte da palavra, um ser que vive aberto ao mistério absoluto de Deus. Para Rahner, a religião é o modo histórico pelo qual o ser humano responde a essa autocomunicação divina. Rahner vai escrever, a religião é a expressão da graça que já habita o coração humano. Então nós podemos dizer que sem religião, a espiritualidade corre o grande risco de se tornar abstrata, presa ao sentimentalismo individual. Sem espiritualidade, a religião perde o sopro da graça, nós o sabemos. E claro, a religião é o esforço humano de dar forma à fé. Ela organiza o invisível, constrói comunhão e conserva a memória viva do mistério. Mas e quando a religião faz mal? Quando ela oprime, quando ela divide, quando ela fere? Como entender essa situação? É claro, não sejamos inconsequentes aqui. A religião pode adoecer quando ela perde o sentido do mistério e quando ela transforma Deus em um instrumento de poder. Aí ela está traindo justamente a sua origem. O filósofo Ludwig Feuerbach acusou a religião de ser apenas uma projeção dos desejos humanos. Claro, como não nos lembrarmos de Nietzsche, que chamou o cristianismo de moral de escravos, uma fé que reprime a vida. Essas críticas não devem ser ignoradas.
Elas revelam o perigo de uma religião sem alma, que repete gestos, mas não comunica o sagrado. A religião adoece quando ela vira um sistema fechado, quando protege o poder e não o mistério, quando ela usa a culpa em vez da consciência. Mas aqui é preciso perceber, o problema não é a religião em si, mas é o modo como nós a vivemos. Toda fé precisa passar pelo fogo da purificação. Sim, a religião precisa ser convertida em amor. Mas aí, como isso pode se dar? O filósofo Kierkegaard dizia que a fé é a paixão pelo infinito. Não é a alienação, mas é a coragem de confiar no que está além do visível. A fé, ela não controla, ela liberta. Ela não separa, ela une. Ela não aprisiona, ela desperta. Quando a fé se torna amor, a religião volta a ser uma fonte de vida. Por isso que quando falamos da Igreja de Cristo, é justamente sobre isso que nós estamos dizendo. Por isso que quando me perguntam, é possível crer sozinho? Ou a fé precisa realmente da comunidade? É claro, nos nossos tempos, cada um quer construir a própria espiritualidade feita sob medida, sem dogmas, sem vínculos. Mas a fé, ela é sempre relacional. Ela já nasce de um encontro com Deus, com os outros, com a verdade. O filósofo Gabriel Marcel dizia que crer é dizer nós. A espiritualidade isolada, ela tende ao narcisismo. A religião autêntica nos ensina a sair de nós mesmos e transforma o meu caminho em nosso caminho. A religião, quando é vivida com a autenticidade, ela não sufoca, ela estrutura, ela não impõe, ela acompanha. Ela dá corpo ao invisível e sentido à comunhão. A fé pessoal, ela precisa da comunidade. Assim como o fogo precisa de ar. Sem comunhão, a chama se apaga. Onde um ou dois estiverem em meu nome, aí eu estarei. Aí está a necessidade da comunidade. Então, a fé precisa da religião ou a religião precisa da fé? Aqui nós podemos dizer, as duas se completam. A espiritualidade é o sopro interior da fé e a religião é o seu corpo histórico. Uma espiritualidade sem religião pode ser livre, mas tende a ser solitária. Uma religião sem espiritualidade pode ser forte, mas se torna vazia. O caminho possível aqui é unir as duas dimensões, a profundidade interior e a comunhão visível. O coração que busca e a comunidade que acolhe. A fé autêntica, ela jamais vai nos adoecer. O que adoece é a fé sem amor. A religião jamais mata a nossa liberdade. Pelo contrário, ela a educa para o encontro. Que a nossa fé seja viva, nossa espiritualidade seja sincera e a nossa religião seja um espaço de comunhão e de sentido. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. E você pode deixar também abaixo suas dúvidas ou temas que você quer ouvir aqui no Intellectus Fidei. Até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe você e sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.